ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo, o povo de Deus, e formamos o reino de mãos, e a mangra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um sábado de calor. Que calor, fogo do céu, como diria a minha amiga Daisy, aqui da paróquia. Tá muito quente hoje. E aí, vocês estão com calor? Aqui tá todo mundo com calor. Eu tô aqui num cantinho que eu resolvi trocar o cantinho para ficar mais pertinho de vocês, para o som ficar melhor, a iluminação ficar melhor, e a gente vai se ajeitando, como eu disse há um tempo atrás, a gente vai se ajeitando aqui para ficar melhor para vocês. Vamos começar rezando. O nosso tema de hoje é o perdão, mas a gente vai começar pedindo a inspiração do Espírito Santo. Dessa vez nós vamos começar com a oração do Espírito Santo mesmo. Faz tempo que a gente não reza a oração do Espírito Santo. Então a gente vai fazer a oração do Espírito Santo, pedindo, né? Sempre eu falo, quando a gente vai falar, quando a gente vai ouvir, quando nós vamos meditar algo, sempre pedir a inspiração do Espírito Santo. Até mesmo fazer um bolo. A gente faz um bolo, antes de começar a fazer o bolo, antes de receber aquela visita em casa, a gente faz a oração do Espírito Santo, para que tudo seja conduzido da melhor maneira possível. Então vamos lá, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de perdão. E aí? Ai, mas a gente só fala disso? Fala de perdão, fala de pecado. Como que é a nossa vida? Será que é só isso mesmo? Não, tem muita coisa. Muitas atividades, muito o que fazer. E é por isso que as coisinhas ruins, as tentações, também permeiam a nossa vida. Nós temos sempre que estar atentos. Olha só, a gente já está em setembro. Daqui a um tempo, vem aí um tempo da nossa liturgia que é muito especial, que é o tempo um pouquinho antes do Natal, e que toda a liturgia chama atenção para esse nosso viver, essa nossa atenção para a nossa forma de viver. Então, nesses dias de tempo comum que nós chamamos, a gente vai sempre tendo essas pinceladinhas desses ensinamentos de Jesus. Então, hoje nós vamos falar de perdão. A semana passada, a gente falava como que a gente deve corrigir o irmão, né? A correção fraterna. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer também quando eu sou corrigida? E hoje a gente vai falar
Quantas vezes nós devemos fazer isso? Muitas vezes, poucas vezes? Eu devo contar? Eu devo deixar de lado? Ou será melhor eu pegar uma caderneta e ir marcando? Vamos ver o que Jesus nos fala. A semana passada eu lembrei vocês de ter sempre à mão a Bíblia para acompanhar a leitura. Se você não tem a Bíblia, abra bem o seu ouvido, que é muito bom também. A gente abrir bem o ouvido quando a gente precisa meditar a palavra de Deus, né? Hoje em dia tem áudios sobre o Evangelho, então a gente vai treinando o ouvido. Às vezes vir à missa e não pegar o folheto para ficar ali preso nas palavras, também faz com que a gente treine os nossos ouvidos. Então vamos lá. Eu vou ler Mateus 18, dos versículos 21 a 35. E enquanto vocês se preparam, eu vou dar uma olhadinha para ver quem que está aqui com a gente. Vamos lá para as minhas assistentes aí. Está o Pedro Ui, não sei se é da Turma Nova. Pedro Henrique. Tem o Pedro Henrique com a Denise. Isso, Turma Tem Nova. a Ana Clara, o Caio, Ana Clara Tureta. Ana Clara conseguiu acessar, que bom. Conseguiu. O Caio também não consegue pelo Meet, mas consegue pelo Facebook. Tem o Luizinho Gonzaga. É o guarda-luzinho. É o guarda Luizinho. Boa tarde, peço uma oração para ela, dia 20, fez 6 anos que a minha querida e amada esposa Maria faleceu, Luizinho. O guarda Luizinho sempre está presente aqui com algumas ações, com os jovens aqui do bairro. E eu vi que ele colocou essa mensagem em outras lives, né? Ele está sempre acompanhando as lives aqui da paróquia. E com certeza nós estamos rezando, assim, por você, por essa saudade que fica, que a gente não consegue, né, deixar de ter, mas sempre pensando que nós ganhamos uma pessoa que intercede por nós, que olha por nós, tá bom? E que você continue firme aí no seu trabalho, que ajuda tantos jovens, adolescentes. Que bom que você tá com a gente. O Caio, o pessoal da catequese, o pessoal da Turma Nova. Quem já acompanhou, nós tivemos um pouquinho antes desse encontro, um encontro mais pessoal com a turminha que está em andamento. E a gente está caminhando para a gente ir se aproximando, estreitando os laços mesmo de forma virtual. Que bom que vocês estão com a gente. Agora vamos fazer a nossa leitura. Eu quero agradecer a Cristina, catequista Cristina, que está acompanhando aqui comigo, me ajudando. Às vezes vocês ouvem um som assim um pouquinho mais longe, não dá para entender, porque eu estou ouvindo a Cristina, estou ouvindo a Giovana, que está aqui comigo me ajudando nessa transmissão. Então vamos lá. Eu vou ler Mateus 18, versículos 21 a 35. Perdoar sem limites. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dê-me um prazo, eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado,
Ele perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai, que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Olha só que história, hein, gente? Bem cheia de detalhes e de situações. Foi uma forma que Jesus encontrou de falar na época dele sobre perdão. Quando a gente ouve na Bíblia números, valores, a gente tem que pensar que no caso do valor aí do dinheiro, né, o talento, que era uma moeda da época, a prata, valia muito, muito, e seria impossível uma pessoa pagar. Então, aquele senhor ficou com pena, ele entendeu que o empregado dele não ia conseguir pagar. E ele optou por perdoar a dívida, dar um tempo. Mas esse empregado não percebeu a capacidade de perdoar, a lição de perdão que o patrão dele deu. E ao viver a mesma situação com um amigo, o que ele fez? Deixou de perdoar. E então, os outros perceberam essa falta de atenção dele, consideração. E assim contaram ao patrão, que não gostou nada daquela situação, e falou: não, então vamos resolver de outra forma. E aí é claro que vem essa situação de tortura, essa situação que Jesus fala: olha, o meu Pai também vai cobrar de vocês, e vai ser assim, que é uma maneira dura de Jesus falar, mas que a gente tem que entender que nós não vamos considerar a violência, nós vamos considerar a dureza de coração. E às vezes uma dureza de coração atrapalha mais a gente, né, do que uma violência mesmo. Geralmente quando que acontece essa violência, né, da dureza de coração? Quando nós estamos com pessoas próximas, que nós temos mais contato, e aí acontece da gente falar algo que machuca. Às vezes machuca mais uma palavra do que um tapa. Porque fica aquilo na cabeça da gente: por que falou? Por que eu falei? E aí vem o exercício do perdão para viver essa situação. E Pedro pergunta para Jesus, né? Quantas vezes? Até 7? Por que 7, né? É um número que aparece sempre na Bíblia, tem toda uma história por trás. Mas 7, porque a gente fala... vamos pensar assim, não é nem muito nem pouco, né? A gente fala assim: bom, dessa vez passa. Ai, olha, já aconteceu uma vez, é a segunda, passa. Ai, olha, não tô aguentando mais. Na quarta vez a gente já fala: pronto, virei a cara, esquece, tira, bloqueia, desfaz a amizade, né? Bloqueia no WhatsApp, desfaz a amizade, não curte mais as fotos. E por aí vai, começa as indiretas e por aí vai, né? Hoje em dia é assim. Mas
7 a gente já está perdendo a conta, né? Vamos dizer assim. E 70 vezes 7, para quem é bom de matemática aí, falar 70 vezes 7, então é fácil. Eu vou pegar um caderno e vou marcar lá. E aí toda vez que eu der perdão a alguém, que eu perdoar, eu marco. E a hora que chegar na conta, pronto, ganhei o reino do céu. Será que é assim? Não, não é. Primeiro, porque a gente vai esquecer de marcar. Segundo, porque é um número alto e a gente vai começar a achar que tropeçou, falou um palavrão e merece perdão e já vai lá, marca, né? E começa a banalizar as situações de perdão para acabar logo com aquela lista e ganhar o reino do céu. E não é por aí, gente. O número é para que a gente não consiga contar mesmo. Todas as vezes, foi o que eu falei na semana passada, Deus nos perdoa todos os dias. Se nós tivermos o nosso arrependimento sincero, fizermos o nosso exame de consciência toda noite ao dormir, rezar, fazer a oração, pensar naquele dia. E aí, quando eu preciso me libertar dessa situação, desse peso, de algo que me magoou, ou algo que eu fiz e magoei alguém, eu vou procurar a graça da reconciliação, vou procurar conversar, orar, vou procurar uma palavra e de repente eu vou precisar mesmo ir até o Padre, conversar e confessar os meus pecados para voltar a ter o estado de graça, a viver em estado de graça e aí sim chegar mais um degrauzinho perto da santidade. E é assim que a gente vai vivendo essas situações de perdão. Temos que fazer esse exercício sempre. Algumas pessoas falam assim, mas para mim é muito difícil pedir perdão. É muito difícil eu chegar e conversar com aquela pessoa. Mas se eu deixar passar e esquecer e amanhã eu conversar, faz de conta que nada aconteceu, para mim já tá bom. Às vezes para você está, mas para o outro não está. Então procure sempre fazer esse exercício de conversar. Eu falo muito, né, da relação das crianças com os pais, com os irmãos. Quando nós estamos em catequese, a gente fala assim, mas fica falando de perdão, fica falando para a criança. Gente, a partilha na catequese, quando nós estamos reunidos, com situações que às vezes machucam o coração das crianças, com os colegas, com a família, com o irmão, com aquele primo. Então, são situações que a gente precisa sempre estar atento a isso. Não, como eu disse, né, achar que tudo é algo contra a minha pessoa, contra algo que eu fiz, tá sempre jogando direta para mim, tá sempre falando, tá querendo me machucar, tá querendo me magoar. Não é viver dessa forma. Mas quando algo realmente nos magoa, e nos afasta desse estado de graça, então é algo que faz com que a gente se afaste um pouquinho também mais da santidade. Então a gente precisa exercitar esse perdoar, né? Hoje em dia tem várias formas aí da gente estar trabalhando isso. Nós temos grupos na internet, na região, padres que fazem a chamada terapia do perdão, algo voltado também para as crianças. Então a gente precisa estar sempre vigiando para conduzir a nossa vida como Jesus pede. E eu vou fazer agora uma experiência para mostrar, tem um tempinho aí ainda, né? Para mostrar como que fica o nosso coração quando a gente deixa de perdoar. Eu vou ficar me mexendo agora, vou virar aqui para pegar tudo e me organizar, tá? Tem algum comentário aí, Giovana? Eu vou pôr essa luzinha aqui. No momento não. Tá. Então vamos lá. Vou pôr um paninho para proteger a minha toalhinha. E aqui eu tenho um copo. Esse pozinho é o meu coração. E esse pozinho aqui, meu coração, ele está branquinho, clarinho, levezinho.
como que eu posso dizer? Puro. Vamos pensar assim. Um coração puro. Mas eu comecei a deixar de perdoar. Então vamos ver como que vai ficar meu coração. Vou precisar de uma colher para dar. Olha, gente, está fermentando. Vamos ver aqui. Olha a cor. Mais aguinha. Isso aqui, ó. Olha só meu coração, gente. Olha a cor que tá ficando. Que cor que é o coração? Vermelhinho, né? Olha só como tá subindo isso. Olha só as mágoas, os pensamentos ruins. Vou deixar transbordar. Olha, a gente pode deixar transbordar? Não, né? Vamos parar por aqui? Mas olha só, nosso coração vai ficando com uma cor, né? Meio desagradável. Quem vai querer um coração esverdeado? Sabe, as artérias devem estar tudo entupida aqui com essa cor, né? Vai ficando tudo entupido. E vai subindo isso daqui. Isso aqui são as mágoas. Sabe, quando a gente conversa com alguém e fala, eu converso com aquela pessoa, me dá um aperto no coração. Tá assim, ó. Ninguém vai querer um coração desse. Vamos deixar esse coração aqui no canto, transbordando aí de mágoa. Mas eu quero um coração puro. Lindo, mas eu vou querer um coração branco, uma cor tão vazia. Eu quero um coração vermelhinho, da cor do amor. Vamos deixar ele vermelhinho. Bem, ai, olha que lindo, cor de rosinha. Os meninos não vão gostar, mas no coração todo mundo é na mesma cor. Vermelho, cheio de sangue bom. Sabe? Que fala assim, aquele amigo é sangue bom. Aí, ó. Olha aqui. E vai também, esse aqui pode transbordar. Vamos deixar transbordar? Olha, gente. Né? O amor tá aqui, ó. Na medida certa. Faltou um pouco mais aqui. Olha aqui. Na medida certa. Né? Não precisa muita coisa, não. E é assim que o nosso coração tem que ser. Cheio de amor para dar. Cheio, uma cor bonita. Vermelho, forte. Se vocês estivessem aqui comigo, vocês estavam ouvindo aqui, ó. Sabe aquele barulhinho gostoso? Que agora tem até uns vídeos assim, né? De... aquelas pessoas que gostam, né, de barulhinhos para relaxar. Então, se vocês estivessem aqui pertinho, estariam ouvindo aqui o coração batendo. Então, é assim que o nosso coração tem que estar. Transbordando, vermelho, sangue bom, muito agradável a Deus, cheio de amor para dar, cheio de perdão, correção fraterna, para a gente viver bem. A gente, quando reza o Pai Nosso, a gente fala assim, perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos. Então, se eu rezo, eu peço e eu repito tantas vezes, eu tenho que viver aquilo que eu repito tantas vezes, para ficar bom, tá bom? E é esse o nosso... Alguém falou mais alguma coisa? Tá todo mundo bem? Não, tá todo mundo bem. Falaram mais alguma coisa? Eu também paradinho. Eu tenho que falar uma coisinha para vocês. Assim, um recadinho. Nós tivemos aqui um encontro essa semana com o Padre Jeremias e alguns coordenadores de pastoral e tudo mais. Então, assim, nós fazemos as lives para evangelizar, enquanto respeitando algumas pessoas e algumas situações que não podem estar participando aqui conosco. Porém, tudo está muito tranquilo para aquelas pessoas que podem vir, né, participarem da missa. Estamos, né, com atividades, por enquanto, a missa presencial, as missas vão voltar aos horários normais a partir de amanhã, 3 missas no domingo. As missas da semana também estão voltando, tem missa na segunda, tem missa na quinta. Enfim, quem pode participar, volte a participar. Tá tudo bem tranquilo e bem seguro.
E a live, quando a gente faz esses momentos de oração, esses momentos oracionais, a gente faz para evangelizar. E não pode parar só aqui, não pode parar só no seu Facebook. Então compartilha, manda para aquele amigo da escola, fala, olha o que eu assisti, ou convida, depois vai para o YouTube, convida alguém para assistir junto, fala, vamos ver, tem uma turminha nova entrando aí que a gente já sabe que vai fazer junto com o amigo, que o amigo é daqui, é dali. Compartilha, divulgue, e uma forma da gente dizer que gostou, como eu falei de coração, é clicar no coraçãozinho lá para o coraçãozinho subir, né, na hora da live, aí todo mundo fazendo coraçãozinho, e fica mais bonito ainda a nossa forma de evangelizar. Combinado? Então, a gente encerra o nosso encontro dessa semana rezando um Pai Nosso, que é a melhor receitinha, vamos dizer assim, de lembrar sempre que nós devemos perdoar. Vamos lá? A gente sempre reza o Pai Nosso com as mãos abertas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um beijo, boa semana, fiquem com Deus e até mais. Estivemos e estaremos aqui, sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.